Salmo de número 58. Fala o poderoso Deus por meio da sua palavra, nos dizendo: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam ao desapararem, melhor dizendo, ao dispararem flechas. Fiquem elas embotadas, sejam como a lesma que possa, diluindo-se como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam desde deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados. Como por um redemoinho, alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio, então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Há um Deus, com efeito, que julga a terra. Mais uma palavra de oração. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua santa palavra, Deus, que foi lida, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento para compreendermos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. A despeito, ó Deus, de todo o pecado que há em nós, Senhor Deus, mas a Tua palavra que é santa, que é verdadeira, ó Deus, que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Tua palavra que é justa, que é verdadeira. Ó Deus Santo, é assim que nós te pedimos, em favor do Teu povo, ó Deus, porque não há um momento mais especial do que esse, em que o Teu povo se achega a Ti diante do Senhor para ouvir a voz de Cristo. Então nós te pedimos, Senhor, que Cristo, sendo o profeta por excelência, que Ele fale ao nosso coração nesta noite por meio da Tua palavra. E é no nome de Cristo e com perdão dos nossos pecados que oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando nós abrimos os jornais e ao percebermos os noticiários, quer seja eles pela TV ou internet, nós nos deparamos com uma injustiça, e nos parece que essa injustiça ela não é só no nosso país, mas no mundo, pelo menos essa é a ideia. E de fato isso nos causa muita tristeza quando nós nos deparamos, e até há uma revolta dentro de nós. Por que tanta maldade no mundo? Por que tantos homens maus? Então nós nos deparamos com políticos, por exemplo, que são eleitos pelo povo para cuidarem do nosso povo, para exercer o seu cargo com temor, com políticas públicas no nosso país, mas quando eles estão no poder, na verdade trabalham em benefício próprio. Nós nos deparamos com esse quadro, essa é uma realidade. E quando esses homens são acusados pelos seus crimes por alguns poucos juízes que buscam justiça, esses homens acabam esquivando-se
então eles vão usar dos seus subterfúgios sórdidos para se defenderem. Então eles começam a burlar a lei. Na maioria das vezes, esses homens, eles conseguem escapar da punição. E por muitas vezes, talvez eu como você, como ser humano pecador, isso nos leva à revolta. Mas, irmãos, não podemos jamais esquecer das palavras finais que foi lida aqui neste salmo. E eu tomei por empréstimo o versículo final, então, para o tema do sermão, para meditarmos na palavra do Senhor. Há um Deus que julga a terra. O contexto desse salmo em que ele foi escrito, possivelmente, é uma situação deplorável, né, dos nossos dias. Não é nem um pouco diferente dos dias de Davi, que é o autor deste salmo. Então você percebe aqui de que na ocasião em que Davi escreveu esse salmo, o país, Israel, estava vivendo problemas semelhantes ao nosso. Durante os anos que Davi, irmãos, passou no reinado, Davi também teve um momento de exílio, porque o rei Saul, melhor dizendo, afundou Israel numa situação deplorável, política e espiritualmente, e levou o povo para longe da lei do Senhor, o Deus. Então, cercado por um grupo de homens bajuladores, homens inescrupulosos, Saul, então, ele teve o seu ego inflamado e alimentado pelos seus caprichos. E é exatamente o contexto de 1 Samuel que nos diz isso, capítulo 22. Saul, então, ele colocou em cargos homens sobre autoridades, pessoas que usavam da sua posição em benefício próprio. É o contexto de 1 Samuel, capítulo 22. E que pouco ou nada, irmão, se importava com a nação, com o povo de Israel. Eles não tinham nenhum interesse pelo bem de Israel e tampouco com a glória do nosso Deus. O contexto, então, diz que tais pessoas, vendo que o reino estava deteriorando-se, então eles apressavam-se em tirar o máximo de proveito possível do mesmo. O próprio Davi, irmãos, a quem Deus escolhera e ungira como o próximo rei de Israel, estava sendo tratado com injustiça e desrespeitos pelos magistrados. Então, as Escrituras nos revelam, então, e relatam várias situações em que profetas do Senhor, em que pregaram uma palavra de Deus contra líderes ilegítimos e contra homens ímpios. Você tem uma quantidade enorme de textos mostrando isso, que os homens de Deus, profetas, se levantaram contra esses homens maus, pregando. Este salmo ele nos leva a refletir, irmão, sobre a crise na liderança, quer seja ela a liderança de nossa nação, quer seja ela a liderança da nossa igreja, quer seja ela também a liderança do nosso lar, porque toda injustiça haverá de ser julgada por Deus. Então o tema é o Deus que julga a terra. O Deus que julga a terra, em primeiro lugar, olhando do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver então que ele revela o caráter dos ímpios. Perceba, volte os seus olhos para o texto. No versículo 1 ele diz: falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Veja que ele está se dirigindo diretamente para aqueles que foram escolhidos como magistrados para legislar sobre o bem do povo. Irmãos, nós não temos condições e jamais devemos julgar as intenções de um coração, mas quando suas intenções elas são expostas por um meio de palavras, por ações, então se tornam conhecidas. E então é por isso, meus irmãos, que podem ser julgadas. Deus, então, ele revela as intenções do coração. Por isso mesmo, mostrou ao seu servo Davi o caráter dos juízes iníquos que julgavam as causas do povo. Aqueles homens que foram colocados para julgar
em favor do povo, visando a glória de Deus, agora estavam usando as suas posições para julgar a sua própria causa. E então o versículo 1 e 2, ele nos diz que são várias ações que revelam então as intenções desses homens. Então Davi dirigiu-se aqui aos juízes, ou seja, ele se dirige diretamente ao povo que tinha a prerrogativa de julgar, e ele faz então aqui algo interessante, ele faz uma pergunta retórica ele questiona se de fato aqueles homens estavam falando verdadeiramente, se eles estavam exercendo a justiça, se eles estavam julgando com retidão os filhos dos homens. É exatamente essa ideia que aparece no versículo 1 para nós nesta noite no texto. Eles se calavam quando deveriam, meus irmãos, se levantar em defesa, quando deveriam se levantar falando, e quando falavam, ignoravam a lei de Deus. A resposta que ele dá está no versículo 2 do texto e é contundente. Ele vai dizer: longe disso, muito distante vocês estão de exercer o papel pelo qual vocês foram colocados, muito longe, distante disso vocês estão. Ou seja, eles estavam agindo justamente ao contrário do que deveriam agir, tanto no seu íntimo, isto é, nas suas intenções, como também nas suas mãos, ou seja, as suas ações, o que eles faziam. Eles espalhavam a violência sobre a terra, estavam trazendo dor, o caos para o povo de Deus. O julgamento que dava às questões incitava ainda mais, meus irmãos, a violência dos perversos. Então você tem aqui uma violência crescente, mal, tanto por causa da impunidade, quanto por causa do lucro que os perversos estavam ganhando por causa disso. Amados irmãos, igreja do Senhor, nada pode ser mais desastroso para uma nação do que a impunidade de criminosos e perversos. Isso tanto incentiva mais injustiça, violência, perversidade, maldade para aqueles que precisam e necessitam de cuidados, quanto também desestimula aqueles que querem viver honestamente. Você vê constantemente nas falas de algumas pessoas: eu vou embora para outro país. Enfim, é neste momento que devemos ficar ainda mais firmes em nosso propósito. E qual é o propósito nosso? De fazer a vontade de Deus, porque a nossa esperança não está nos homens, mas tão somente em Deus. Talvez esse seja um dos nossos problemas, de confiar demais nos homens, de depositar muita confiança nos homens. Nós achamos que então vai aparecer um salvador da pátria, ele vai resolver toda a maldade do pecado do coração, quando não vai. Quando na verdade os resquícios do pecado está em nós, e o pecado ele é real, o mal é real, não é uma ideia, ele está presente. E nós precisamos lidar com isso à luz da palavra de Deus. Se você voltar os seus olhos para o versículo 3 e versículo 5, nós vamos ver aqui o caráter corrupto dos homens ímpios. Veja só com quem Davi está lidando nesse contexto. Então aqui traz a ideia, irmãos, uma revelação bombástica, digamos assim. A corrupção de um coração, irmãos, não é algo que aparece com o decorrer dos anos, ou com o convívio dos outros. Não é algo que você aprende vendo o outro praticar. Não, muito pelo contrário. A corrupção que existe neste mundo, ela é culpa nossa. E fomos nós que trouxemos quando viemos a este mundo. Somos corruptos desde a concepção. Logo, após o nascimento, é exatamente isso que diz o salmista no Salmo 51. Nós estamos falando aqui, irmãos, do pecado original. E os verbos que aparecem nesse texto aqui, os verbos desviar, desencaminhar, irmãos, mostra que o pecado faz parte da natureza humana. É inerente a nós. Mesmo você tendo a plena convicção de que você foi regenerado, justificado, mas você não pode perder de vista de que há os resquícios do pecado em nós.
de que há um coração que ele precisa constantemente ele ser mortificado. E isso só vai acontecer por meio da ajuda do Espírito Santo, por meio de uma obediência à palavra de Deus. Irmãos, nenhum pai crente sentou com seu filho pequeno, lhe deu uma aula sobre como mentir sem ser pego em mentira. E por que ele aprende? Por que ele mente? Porque pecado nós não imitamos, porque isso faz parte da natureza. É justamente isso que o versículo 3 está dizendo. E aí, se você perceber, do versículo 4 ao versículo 5, usando aqui uma figura de serpente, o salmista usa no texto para descrever o comportamento maligno desses juízes. Davi aqui vai abrir, escancarar, digamos assim, numa linguagem mais simplista, Davi vai mostrar que em vez de serem um remédio, em vez de eles serem um bálsamo para as pessoas que sofriam com a maldade alheia, esses juízes eram como víboras venenosas. As víboras são surdas, elas agem e reagem pelo movimento das coisas. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, é que esses juízes não ouviam o clamor das pessoas, mas estavam atentos às circunstâncias para extraírem o maior lucro possível em benefício próprio. É exatamente, Davi está denunciando esses homens que foram revestidos com autoridade para cumprir o seu dever para com a melhoria, o bem-estar espiritual do povo, estavam agora negligenciando, estavam usando os seus cargos para se autopromoverem e coisas piores ainda. Aqui do versículo 1 ao 5, na primeira ponto, eu faço aqui a primeira aplicação. Dizendo, meus irmãos, que não importa o quanto a sociedade se deteriore moralmente diante de nossos olhos. Como filhos de Deus, temos o dever de nos mantermos, amados irmãos, em retidão e comportarmos-nos com honestidade e justiça diante dos homens. Então, devemos revelar neste mundo o caráter de Deus em nós. E penso eu, creio piamente, que esse será um ponto de partida para um evangelho genuíno e Deus ser glorificado. Não agimos de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a vontade diretiva de Deus revelada em sua palavra. Meus irmãos, por vezes é lamentável vermos pessoas da igreja aceitando acordo, suborno para emprego e outra coisa, achando que Deus do céu vê isso e é tudo normal. Isso é uma prova claramente que você faz concessões com o evangelho, que é possível que você não tenha entendido ainda o evangelho. Ele nos deu um novo coração quando nos converteu a si. Então, por esta razão, ainda que nós tenhamos nascido nas mesmas condições, meus irmãos, de pecado que todos os outros seres humanos, somente nós, os filhos de Deus, recebemos uma nova natureza espiritual capaz de vencer o pecado e de nos fazer agir com justiça. O Deus que julga na terra, meus irmãos, em segundo lugar, ele pune severamente os ímpios, e essa ideia está do versículo 6 ao versículo 9, é o nosso segundo ponto. Ele vai dizer, o salmista, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. O salmista começa essa parte com uma oração imprecatória. Certamente você já ouviu o pastor falar sobre oração imprecatórias, que eram feitas e devem ser feitas ainda, mas, no entanto, com a motivação bíblica e correta, porque se você se utilizar de meios legítimos para coisas que não são legítimas, você pode se dar muito mal. Então preste muita atenção, mas veja as palavras de Davi. Constantemente você vai ver o salmista fazendo oração imprecatória. E as orações imprecatórias são, na maioria das vezes, contra os inimigos de Israel, contra os inimigos do Senhor. Ele vai dizer, ó Deus, veja, o salmista ele se dirige a Deus, ele está orando aqui dizendo, quebra-lhe os dentes na boca. Eu não vejo uma forma de como não ver que o salmista está pedindo para
quebrar os dentes dos inimigos, literalmente, nesse sentido aqui, meus irmãos. Estes versos são aquilo que, como eu já disse, nós chamamos de versos imprecatórios. Esse salmo, ele não é um salmo imprecatório, mas você tem versos imprecatórios aqui. Então, no primeiro olhar, talvez possa nos causar estranheza quando nós encontramos na Bíblia palavras como essas de um servo de Deus. E alguém vai dizer, não, mas o crente não pode usar dessas palavras. Palavras duras, de vingança. Nesse caso aqui, Davi, ele expressa o seu desejo de ver os ímpios serem severamente punidos. De forma severa, a punição vinha de Deus. Irmãos, como já podemos ver em outros salmos imprecatórios que tem na palavra de Deus, o que deve ficar evidente aqui para nós aqui é que o salmista está entregando a Deus o seu desejo de ver a justiça ser feita. É diferente de eu querer fazer justiça com minhas próprias mãos. Porque o nosso vingador é o Senhor. Ele não quer uma vingança, mas sim que a santidade de Deus, contra a qual todo pecado é uma afronta, seja vindicada. E você vai ver isso, por exemplo, nos escritos do apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 12, versículo 9. Existe uma ira justa, irmãos, que deve sempre se manifestar quando indefesos são injustificados. Veja Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26 e versículo 27. Então, é importante observarmos que Davi não colocou em prática nenhuma dessas coisas que ele desejou contra os juízos iníquos. Perceba, antes ele esperou em Deus que esses atos de justiça fossem executados. Esse é o ponto. Ele não foi lá e fez. Ele pediu que Deus o fizesse, que Deus fosse contra seus inimigos. Usando uma linguagem de figuras, aqui Davi nos mostra como o juiz de Deus é contra os inimigos. É algo severo. Quebra os dentes, arranca os queixais dos leãozinhos. Significa tirar, limitar os meios pelos quais, irmãos, os ímpios causam males aos mais fracos. Então você pode fazer essa oração em termos bíblicos, pedir que Deus arranque, que Deus tire um homem mau, que tem causado mal à igreja do Senhor, limitando o acesso à justiça aos mais indefesos. E aí então o versículo 7 diz: as águas escoando. Pode ser aqui, irmãos, uma ideia destruidora, de devastarem muitas coisas com as suas correntezas. Essa é a ideia, pelo menos nos parece no texto. Mais uma vez, absorvidos pelo solo, não podem fazer nenhum mal. Essa é a ideia quando ele traz no versículo 7. Da mesma forma acontece, irmãos, aos ímpios, pois quando Deus exerce juízo contra eles, não mais poderão fazer o mal a ninguém e desaparecerão como a água numa terra seca. E aí então ele vai dizer que as flechas deles sejam encontradas, quebradas, quando eles forem atirá-las, assim não consegue causar nenhum dano. Essa é a ideia aqui, ou seja, o desejo de Davi aqui, que a justiça de Deus viesse frustrar, irmãos, o intento dos ímpios. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Somente Ele pode, porque Ele conhece, Ele tem o poder. Nós temos sim o acesso a Ele por meio da oração, e nós devemos fazer. Mas perceba como eu disse, veja a motivação, veja que Davi, até como ele poderia juntar ali soldados e fazer uma investida, mas não, ele pede a Deus. E aí no versículo 8 nós temos aqui mais o texto que diz: a lesma que dissolve o aborto de uma mulher. Isso aqui é a mesma ideia. Ele está fazendo um paralelismo aqui. A ideia aqui é que os ímpios sejam, que sua existência, que fossem homens desprezíveis, uma lesma deixando o seu rastro, está deixando parte de si mesma, se desgastando pouco
há pouco e um aborto que jamais verá a luz do sol são figuras que mostram o quão insignificante são os ímpios arrogantes que, olhando para si, se julgam grandes e poderosos. Com a mesma rapidez com que eles crescem em poder e glória, com a mesma rapidez humana que eles crescem, que eles sobem, também cairão e se desfarão diante de Deus. O versículo 9 nos transmite a mesma ideia, meus irmãos. É algo aqui que está dizendo algo que é frágil, tão rápido eles são consumidos no fogo, e nem mesmo chegam, meus irmãos, a aquecer a panela, e as suas cinzas são espalhadas facilmente pelo vento. Quem, irmãos, não já passou por essa experiência de usar um fogão a lenha, e aí você vai ver que sobe muita fumaça? Existem dois tipos de lenha, né, para manter o fogo, aquela que de fato aquece, que queima, com muita combustão rápida, mas também tem aquela que é como se fosse uma palha, ou seja, uma casca de árvore que queima rápido, gravetos, mas há outra que a combustão é mais lenta, duradoura. Aí nos referimos a uma tora de árvore, por exemplo. Essa é a ideia que ele está dizendo aqui no texto. Aqui eu faço a segunda aplicação, do versículo 6 ao versículo 9. Meus irmãos, diante da justiça que encontramos em nossa sociedade, no nosso contexto, da arrogância com que as autoridades ímpias nos apresentam, devemos ter sempre em mente, irmãos, algumas coisas. A primeira, a maldade deles não é permanente. Creia tão somente nisso. A maldade deles não é permanente. Segunda coisa, eles serão severamente punidos por Deus, ainda que nos pareça demorada a justiça de Deus. Ainda que você nem veja isso acontecer, eles serão severamente punidos por Deus. Terceira coisa, adotarmos uma postura passiva não significa frouxidão de nossa parte, mas sim que não estamos tirando de Deus o direito que Ele tem de fazer justiça. E por isso, irmão, por isso mesmo nós confiamos em Deus. A justiça pertence a Ele. Irmãos, somente nele deve estar a nossa esperança. Somente em Deus deve estar o nosso desejo de justiça. O Deus que julga a terra, por fim, o nosso terceiro ponto, o Deus que julga a terra, alegra o justo verdadeiramente. Essa ideia está no versículos finais 10 e 11, que diz: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Aqui no versículo 10, novamente, nós nos deparamos com a questão: como pode, então, um filho de Deus, que foi chamado para exercer misericórdia, como esse pode alegrar-se em banhar os seus pés no sangue do ímpio? Se não compreendermos o contexto deste salmo, a cabeça de fato fica em parafuso. Que alguém pode dizer, não, isso não pode, um crente não pode ter esse prazer. Precisamos então entender o contexto que foi escrito esse salmo. Por que isso é importante para nós? Porque se você tirar um texto, isolar do seu contexto, é possível que você diga ou entenda errado, certo? Então, você deve entender aqui que o contexto é um contexto militar, certo? O qual Davi tirou essa figura. Por exemplo, na guerra, naqueles tempos, o exército vencedor, ele entrava nas cidades dos inimigos vencidos para
pegar os espólios e levar ali os despojos da guerra. Isso é muito comum, se você já assistiu algum filme que retrata isso. Os soldados vencedores andando sobre os cadáveres dos inimigos, derrotados, ficavam com os seus pés sujos de sangues dele. Essa é a cena que Davi está retratando aqui. Talvez você já tenha assistido o filme 300, o primeiro e o segundo. Exatamente aquela cena. Os soldados, após uma batalha, caminhavam por cima dos cadáveres dos seus inimigos. E é possível então que os seus pés ali estavam sujos de sangue dos seus inimigos. Essa é a figura, é a cena que Davi retrata para nós nesse texto. O que deve ficar em evidência aqui é a alegria da vitória concedida por Deus. E é claro, irmãos, que nunca devemos nos alegrar com a desgraça de quem quer que seja. Não é verdade? Isso é bíblico. Nós não podemos sair dando um pulo de alegria com a desgraça dos outros. Muito pelo contrário. Paulo nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas também não podemos deixar, meus irmãos, nos alegrar com o livramento que vem da parte de Deus. O livramento que Deus nos dá. Sim, devemos então nos alegrar com isso. E se Ele nos livrar das mãos dos nossos inimigos, certamente isso é maravilhoso. É algo que você deve se alegrar com isso. Porque pense bem comigo, quando você passa ou está passando uma perseguição, quando você está em dificuldade, a quem você vai pedir? A quem você direciona os seus pedidos? Aonde está a sua esperança das coisas serem resolvidas? Eu espero piamente que estejam em Deus, meus irmãos. E certamente isso é maravilhoso para nós. Ao passo que os inimigos, o juízo de Deus será algo terrível. É exatamente isso que o texto retrata. Não tem como eles escapar do juízo de Deus. Como João Calvino, o grande reformador, nos lembra, devemos nos regozijar em sermos testemunhas dos poderosos feitos de Deus quando Ele vindicar a sua glória sobre os ímpios, pecadores e arrogantes que passaram a sua vida toda zombando dele. Homens que nasceram, cresceram zombando de Deus, escarnecendo de Deus. Irmãos, não se enganem. O Senhor trará juízo a esses homens. Mas também, irmãos, nós não devemos perder de vista a bênção de nos alegrar na mão daquilo que vem do Senhor. E aqui exatamente isso que ele retrata no versículo 11. Nós vemos que não somente nós testemunharemos os poderosos feitos de Deus, mas muitos outros constatarão, irmãos, essas duas verdades. E qual é a recompensa para o justo? E qual é a recompensa para o justo? Muitas vezes nós pensamos que essa recompensa, ela se diz respeito aqui na terra, onde você vai... há uma teologia sendo pregada por aí, né, dizendo que Deus tem que honrar os homens crentes que estão nas igrejas, Deus vai colocar os homens em lugares, uma teologia estranha às Escrituras, como se Deus tivesse a obrigação de recompensar um homem aqui na terra. Não, Deus dá a nós, porque isso é um atributo dele, ele é bom. Veja bem, se até os ímpios, irmãos, recebem a graça comum, se até os ímpios podem usufruir daquilo que nós também estamos usufruindo, mas a recompensa para o justo, a recompensa para aqueles que ficam firmes em sua confiança em Deus, é que o próprio Deus virá julgar a sua causa. Irmãos, e qual é a maior recompensa que poderíamos esperar? O fato de saber que Deus é justo, o fato de saber que Deus conhece
as intenções do coração, dos corações, que revelam o caráter dos homens. E por isso mesmo, por ele saber, ele julgará, punirá severamente os ímpios. Ele próprio haverá de julgar a nossa causa, sim, e deve nos levar, irmãos, a descansar na sua palavra. A não ser, irmãos, que estejamos tão distantes de Deus, tão desgarrados de Deus, com pecados ocultos, aí sim, aí estamos em perigo, porque nós devemos correr aos pés do Senhor. Mas se estamos firmes no Senhor, devemos então nos alegrar, descansar em sua palavra e esperar o tempo certo de Deus agir em favor do seu povo. Talvez é possível que você, em uma situação ou em outra, já tenha se deparado em noite de oração, em levar a sua causa diante do Senhor, e esteja esperando a resposta do Senhor, irmãos, mas Deus, no tempo certo, Ele há de julgar todas as coisas. Os nossos pedidos de oração também estão inclusos nisso. Ele próprio nos prometeu saciar a nossa fome e sede de justiça. Então, se o nosso desejo, irmãos, é glorificar o Senhor acima de tudo, então significa que Deus, o Deus que está no céu, Ele se inclina para o seu povo, Ele escuta a oração do seu povo. Então há um Deus com efeito que julgará na terra. Então esse mundo não está ao léu. O mundo não é um relógio de corda que alguém fez e deu uma corda e deixou ele por si só. Não! Há um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas esse Deus que criou, irmãos, todas as coisas, é o Deus que governa, é o Deus que sustenta, é o Deus que providencia todas as coisas para o louvor da sua glória. E nesse projeto de Deus estamos nós, a sua igreja. Observe que Davi disse que Deus julga na terra. Ele não está dizendo que ele não julga a terra. Há um Deus que julga na terra. As pessoas, irmãos, têm a ideia de que o trono de Deus está somente no céu. E que ele julgará as pessoas quando estas desaparecerem diante dele, aparecerem diante dele no dia do juízo. Ainda que isso em parte seja verdadeiro, e é importante observarmos que o trono dele está nos céus, mas seu juízo está em todos os lugares e na terra, e é na terra que ele exerce a sua justiça. E aqui eu faço então uma aplicação final do versículo 10 e versículo 11. Essas duas verdades apontam para o fato que as recompensas para o justo, há recompensa para o justo, mas também há punições para os ímpios. Elas não estão confinadas somente à eternidade. Não é só na eternidade, mas já começaram a ser experimentadas nesta vida. Tantas recompensas, irmãos, temos recebido da parte do Senhor. Tantas bênçãos temos recebido da parte do Senhor. O Senhor convertendo as nossas famílias, o Senhor curando, o Senhor sarando, o Senhor fazendo prosperar. Tantas bênçãos nós poderíamos enumerá-las aqui, várias do Senhor nas nossas vidas. Tanto a recompensa para os justos e tanto a punição para os ímpios nesta vida são apenas um breve reflexo daquilo que haverá de ser na eternidade. E quando eu olho para o versículo 6 e 9, que foi exposto aqui, todas aquelas punições descritas ali, meus irmãos, para os ímpios são para essa vida. Os ímpios sofrem muito. Só que eles não têm um Deus para se apegar. Então eles procuram um Deus que eles podem manipular. Então eles sofrem sim nesta vida, sendo elas um breve reflexo do que haverá de ser na eternidade, as punições
Perceba, de sorte como nós que somos cristãos, que temos os benefícios do Evangelho nesta vida, e que então temos reflexos aqui, daquilo que será na glória. De igual modo, o ímpio sofre aqui na terra, mas ele sofrerá mais ainda na eternidade, sendo a certeza que o justo tem de que Deus julgará, irmãos, a sua casa, um breve reflexo do que haverá de ser sua recompensa na eternidade. E aí a pergunta é: como deverá ser essa recompensa? E aqui eu concluo dizendo, irmãos, ainda que a impiedade, aparentemente, ela cresça no mundo, ainda que a injustiça esteja, irmãos, presente de uma forma estarrecedora nos nossos dias, jamais devemos perder de vista a verdade de que há um Deus que com certeza julga na terra. Talvez você esteja pensando, ou talvez você tenha dito, mas há muita punição, há muita maldade no mundo. Por que isso está acontecendo? Saiba que há um Deus que com certeza julga na terra. E esse Deus, Ele mesmo fará justiça pelos seus filhos. Irmãos, a parte que nos cabe é andar em justiça e não fazermos justiça com a nossa própria mão. E aqui diz respeito a andar na verdade. Aqui diz respeito em praticar o Evangelho. Não apenas ser ouvinte, mas sermos assíduos praticantes desse Evangelho. Então, deseje que a justiça de Deus seja executada nesse mundo. Não é pecaminoso. Não, você dizer: Senhor Deus, eu oro para que o Senhor desça com justiça no mundo e que os homens maus sejam julgados. Não há nenhum mal, mas tenha certeza também de que você mesmo está vivendo de uma forma condizente com essa justiça. Por mais que o mundo possa aparentar mal, por mais que o caos possa estar aparentado ser crescente no mundo, nós não podemos perder essa verdade de que há um Deus justo e que julga a terra. E que Deus, irmãos, se apiede de nós. E que as nossas orações sejam feitas com santo temor e tremor ao Senhor. Não com um senso de vingança própria nossa. Nós somos muito propícios a ter esse senso de justiça, de vingador, de querer resolver as coisas. Mas é Deus que faz isso. Você deve orar, mas ore com base naquilo que o próprio Deus já deixou à disposição de nós. Que Deus nos abençoe e que aplique em nós a sua bendita palavra.